Carta aos Gálatas, capítulo de número 3, eu vou ler com você apenas o versículo de número 10. E assim que você achar, dê um glória a Deus, para que eu saiba que você achou. Amém? Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Está escrito assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Amém, igreja? Você crê nessa palavra? Nós vamos falar hoje sobre uma coisa importante. Precisamos saber distinguir, diferenciar, ou seja, ter discernimento acerca do que possivelmente pode estar passando ou venha passar na sua vida. Você tem que saber o que é um momento de provação, tentação e também maldição. A provação é uma coisa, a tentação é outra coisa, e a maldição é uma coisa totalmente diferente de ambas. Nós já sabemos que a origem da maldição está na desobediência, no pecado. Sabemos também que o tentador é o diabo, e que a tentação ela vem de Satanás, e que as provações elas vêm de Deus, sendo que também em muitos momentos Deus permite com que o diabo venha nos atacar, nos atingir, para ele, o Senhor, nos provar. Mas é sempre importante diferenciarmos essas três coisas. Você pode muito bem estar passando por uma provação e não necessariamente ter uma maldição na sua vida. Ou você pode estar passando por uma tentação ou por um ataque espiritual, porque o diabo quer te fazer cair do pecado, porque ele sabe que se você pecar, você vai cair em maldições. Ou uma maldição pode estar agindo na sua vida, mas em nome do Senhor Jesus, toda maldição ela é quebrada, porque Jesus já se fez maldito no Calvário, levando sobre si tudo aquilo que estava sobre nós, e nenhum mal pode prevalecer contra a vida daqueles que creem e servem ao Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu vou ler o versículo de número 10 e você lê em seguida. Vamos lá? Diga comigo: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Amém, igreja? Você crê nessa palavra? Então vamos desocupar as nossas mãos e vamos aplaudir a palavra de Deus. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada, e novamente nós nos reunimos aqui, não para ouvir homem, mas para ouvir o Senhor falar. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove todo bloqueio, todo obstáculo, vai quebrando e desfazendo toda a maldição. Envia essa palavra com poder e autoridade, e que ela mesma vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Graças a Deus. Sentem-se, por favor.
Muito bem. Muitas pessoas acabam confundindo essas três coisas, ou essas três condições. E é fundamental sabermos diferenciar, porque para cada uma dessas condições, nós temos que agir de uma forma, nós temos que nos preparar de um jeito, nós temos que lidar de maneiras distintas. Por exemplo, se você está passando por uma provação, a maneira que você vai lidar com a provação, ela é totalmente diferente da maneira que você vai lidar, como por exemplo, se você estiver passando por tentações, ou por um ataque espiritual do maligno, onde Satanás, o diabo, vai te induzir a cometer pecado. E por que o diabo nos induz ao pecado, nos induz ao erro? Porque ele sabe que aquele que comete pecado, fatalmente amanhã estará debaixo de maldição. E se você estiver passando por uma maldição, se uma maldição está na sua vida, ou porque você adquiriu essa maldição mediante ao pecado cometido, ou porque algo foi lançado contra você, ou porque foi algo que veio passando de geração para geração, você também tem que lidar de uma forma diferente. Eu tenho que agir mediante a provação de um jeito, mediante os ataques espirituais, as tentações de outro modo, e no tocante à maldição, algo totalmente diferente. Por isso que você tem que saber diferenciar essas três coisas. Amém, gente? Quem está compreendendo até aqui? Primeiro, é importante deixar claro que toda aprovação, ela vem de Deus. Amém? Toda aprovação, ela vem de Deus. Entenda isso. Quem passa por uma prova é porque Deus lhe colocou a prova. E às vezes existem provas tão duras, tão difíceis de passar, que parece que tem até um mal em nossas vidas, que parece que tem até uma maldição em nossas vidas. Você há de concordar comigo que a maior provação já vivida na história, usando como base os tempos bíblicos, abaixo, é lógico, da provação de Jesus, é a provação de Jó. Quem olha para o relato bíblico acerca da descrição que o texto bíblico faz da vida de Jó, se não soubesse que foi o próprio Deus que permitiu que Jó passasse por aquilo, ou seja, quem foi Deus que colocou Jó à prova, certamente nós iríamos pensar que Jó tinha sido amaldiçoado. Porque como um homem, escute, tem 10 filhos e perde todos os filhos no mesmo dia, concorda comigo que aparentemente isso é uma grande maldição? Esse homem foi amaldiçoado. Se nós não soubéssemos de tudo que ocorreu, se apenas estivesse escrito lá que num dia só todos os 10 filhos de Jó morreram, automaticamente iríamos pensar: esse homem foi amaldiçoado. Como que num dia só esse homem perde os 10 filhos? E nós sabemos, você que é pai, você que é mãe, você que ama muito seu filho, sua filha, você nem imagina perder o seu filho, a sua filha, quanto mais tenta se colocar na condição de Jó, perder os 10 num dia só. Mas antes de perder os filhos, o homem mais rico daquela região do mundo, o homem que tinha muitos empregados ao seu serviço, para dar conta de um rebanho, de um gado numeroso, imediatamente assim, questão de poucas horas, ficou na miséria, ficou pobre, miserável, sem ter absolutamente nada. Quem não conhecesse a história de Jó, ou se o livro de Jó não relatasse
que foi Deus quem permitiu que isso acontecesse, colocando Jó à prova, iria ter essa conclusão: esse Jó foi amaldiçoado, tem uma maldição na vida dele. Mas por que não era maldição? Porque primeiro, a maldição sem causa não prospera. Amém? Jó nunca havia dado causa para ser amaldiçoado. Eu quero que você leia comigo o texto de Provérbios capítulo 26. Abra aí, por favor. Versículo de número 2, onde o texto diz assim: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Diga comigo: maldição sem causa não prospera. Nós sabemos, foi Deus quem colocou Jó à prova. Mas por que não havia razão alguma para Jó sofrer com maldição? Porque ele nunca havia dado causa para tal coisa. Lembra do que diz o texto no capítulo 1 e também no capítulo 2? Jó era um homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó nunca ia viver uma maldição. Nunca a maldição teria legalidade sobre a vida de Jó. Por quê? Porque Jó não dava causa. Jó não dava causa. O texto é muito claro: homem reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. Se você for esse homem, essa mulher, que vai andar em retidão, em sinceridade para com Deus, que vai se desviar do mal, pode ter certeza, e se houver temor de Deus no teu coração, nunca haverá causa de maldição contra a tua vida. O diabo não vai poder te tocar, a não ser que Deus permita, como permitiu que tocasse em Jó, e ainda que alguém queira te amaldiçoar, ou que algo venha sido passado de geração para geração, quando chegar em você, pela sua sinceridade, pelo seu temor, pela sua integridade diante de Deus, toda maldição não prosperará, porque assim diz o Senhor: maldição sem causa não prospera. A maldição só prospera na vida daquele que dá causa. Quem está entendendo, diga amém. Então Jó não podia ser amaldiçoado. Então entenda, se você está passando por um momento muito difícil, e talvez você veio hoje ouvir a palavra e receber a oração, e que bom que você veio, e você talvez até pensou: poxa, não é possível, tem uma maldição na minha vida. Provavelmente tem uma maldição na minha vida, porque tudo dá errado, tudo é difícil para mim, as coisas não estão indo bem, já aconteceu muita coisa ruim comigo, com o meu casamento, com a minha família, tem alguma coisa errada. Talvez muitos imaginavam que Jó também era amaldiçoado, e Jó não era. Então a primeira coisa que você tem que fazer é discernir se o que está por trás de tudo isso é uma maldição ou não. Se for uma maldição, ela vai cair por terra. Quem crê, diga glória a Deus. Agora, se você estiver sendo provado por Deus, e é bom ressaltar isso, nós precisamos aprender a perseverar na prova, porque a provação, ela tem um caráter diferente da maldição. A característica que diferencia e distingue a provação da maldição é que, ainda que a provação ela cause muita dor e sofrimento, ela tem um prazo para acabar. Uma hora ela vai acabar. Amém? A maldição nunca acaba. A maldição só acaba quando ela é quebrada pelo poder de Deus. Já a aprovação não. Já a aprovação, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E ela tem um detalhe: junto com a aprovação vem o escape,
vem a saída. Deus te prova, mas Ele te mostra como passar pela prova. Deus te prova, mas Ele te mostra como encontrar a saída. Deus te prova, mas Ele te fortalece e cuida de você, para que no final você glorifique o nome do Senhor, após ter sido aprovado nessa aprovação. A aprovação não é para a morte, não é para o fim, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem está compreendendo, diga amém. Segundo, minha gente, a tentação, que parece igual à aprovação, ela é imposta pelo diabo, por Satanás. Aqui, em Mateus capítulo 26, a Bíblia diz assim, abra aí por favor. Mateus 26, versículo de número 41. Olha o que diz o texto bíblico. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está o que, amados? Pronto, mas a carne é fraca. A provação, ela vem de Deus, e o diabo pode agir por trás. Por quê? Porque vimos que quem causou toda a dor e sofrimento na vida de Jó foi o diabo, com a permissão de quem? De Deus. Tudo de ruim o diabo está metido. Amém? Tudo de ruim tem o dedo podre e sujo do diabo. Mas o diabo só tocou em Jó porque Deus decidiu provar Jó. Por quê? Porque a provação vem de quem? Vem do Senhor. E induz o crente, o servo, o fiel, ao crescimento espiritual. A provação te faz mais forte. A provação fortalece a tua fé. A provação faz tu escalar um nível de fé maior. A cada prova que tu passa, mais forte espiritualmente tu fica. Já a tentação, ela não vem de Deus. Deus não tenta ninguém, porque a tentação induz o homem ao pecado. A tentação induz o homem ao erro. A tentação induz o homem a cair no pecado, porque o diabo sabe que quando o homem cai no pecado, ele vai colher depois maldições. Uma coisa está interligada à outra, ainda que sejam coisas distintas, diferentes. É só você lembrar do que está escrito em Gênesis, no capítulo de número 2, quando o homem cometeu o primeiro pecado, quando o homem caiu. Quem induziu Eva, como também o homem Adão, a cometer o pecado? A serpente. E a serpente é quem, amados? E após o cometimento do pecado, o que foi que aconteceu? O mal entrou na terra, a maldição entrou na terra. Por que muitas pessoas vivem maldições? Porque primeiro foram tentadas, e essa é a intenção do diabo. Ele vai primeiro tentar a pessoa, ele vai primeiro fazer com que a pessoa caia no pecado, porque depois que ela cair no pecado, aí sim, a desobediência, e principalmente uma vida de desobediência, fará com que amanhã essa pessoa venha colher inúmeras maldições. Por isso que em Deuteronômio 28 está escrito, no versículo de número 15, veja: será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti
todas estas maldições e te alcançarão. Quase sempre, nem sempre, mas quase sempre, antes de uma vida amaldiçoada, maldita, houveram tentações, onde as pessoas se deixaram levar pelas tentações, caíram no pecado, insistiram no pecado, e a cada pecado cometido, a cada erro, gerou consequências, e essas consequências nós podemos entender também como maldições na vida da pessoa. Então você tem que estar atento e tem que discernir bem que Deus jamais vai fazer você cometer um pecado. Jamais. Jamais Deus vai fazer você cometer um pecado. Quem vai te induzir a pecar vai ser o diabo, porque ele quer ver você amaldiçoado amanhã. Amém? Às vezes acontecem situações que nós temos que estar atentos. Às vezes, uma serva de Deus, muito bem casada, feliz com o marido, com filhos, ela passa por uma pequena crise no relacionamento, o que é comum, o que é normal. Nem todo relacionamento é perfeito, e aí o diabo vai se aproveitar nesse momento, tentar colocar alguém no caminho dela para fazê-la cair. O casamento dela não está bem, ela não está se entendendo com o marido, e aí o diabo vai tentar aquela mulher para que ela caia no adultério, para que amanhã, aí sim, o casamento dela seja um casamento amaldiçoado e chegue ao fim. E do mesmo modo um homem. Às vezes o camarada tem um casamento abençoado, todo casamento tem problema, porque nenhum casamento é 100% perfeito, e o diabo aproveita aquela brecha, vai tentar colocar uma terceira pessoa, uma mulher, vai confundir a mente do camarada. Se ele não tapar a brecha, se ele não vigiar, ele vai cair na tentação, vai cair no pecado, e junto com o pecado a maldição. Aí daqui a pouco ele está com a vida totalmente destruída, vivendo uma verdadeira maldição no seu casamento. Muitos homens e mulheres estão com a vida conjugal, sentimental, amaldiçoadas com um mal terrível por conta de que não souberam superar e vencer uma tentação. Você entende? Às vezes a pessoa ela cresceu em uma família correta, foi bem educada pelos pais, foi ensinada desde cedo a não mexer em nada que é errado, a não se aproveitar das pessoas, a não enganar ninguém. E aí surge uma oportunidade, ou na empresa que ela trabalha, ou no próprio empreendimento dela lucrar mais, dela ganhar mais, dela ter um ganho em um mês que ela precisaria ter em um ano. Ela teria que trabalhar um ano para ter esse mesmo ganho que ela vai ter em um mês. Só que isso é uma proposta indecorosa, é um roubo, vai enganar pessoas, ou seja, vai cometer um delito. Ela está sendo tentada, e o dinheiro é uma tentação. Amém, pessoal? O dinheiro é uma tentação, principalmente para muitas pessoas que são apegadas a bens materiais e têm amor pelo dinheiro. Infelizmente, muita gente tem, até na igreja. Precisa se libertar, precisa largar essa questão. Tem gente que tem muito apego a bens materiais, a dinheiro. É uma luxúria maldita na vida da pessoa. Aí ela não vigia, ela cai naquela tentação, comete aquele pecado, insiste naquele pecado. Daqui a pouco ela está com a vida destruída. E a Bíblia diz: aquele que tem pressa em enriquecer não ficará sem castigo. Então entenda, minha gente, o diabo, ele vai fazer você cair na tentação para que amanhã você venha colher maldições. Mas é diferente da aprovação. A aprovação te faz crescer, a tentação vem para te destruir. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor na carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Veja o que vai dizer aqui
o versículo de número 14 e também o versículo de número 15. Olha o que diz: mas cada um é tentado quando atraído é engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E qual é a pior das maldições? A morte. Não a morte física, mas a segunda morte, a condenação eterna. Por isso está escrito, e nós temos que observar isso todos os dias: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Jesus disse no Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Diga: eu preciso resistir. Então, qual a diferença principal entre provação e tentação, igreja? A provação vem de Deus, induz ao crescimento. A tentação vem do diabo, induz ao erro. Deus, quando nos deixa passar pela prova, Ele nos dá o escape. A prova tem começo, meio e fim, e pode ter certeza, solução. Deus vai mostrar a saída, Deus vai te ajudar, você não vai estar só. A única coisa que Deus quer é que você persevere. A única coisa que Deus quer é que você realmente prove a sua fé. A provação, ela vem justamente para você provar a sua fé. Já a tentação, ela é do diabo. Induz o homem ao pecado, ao erro. Porque o diabo quer nos fazer pecar, para que amanhã venhamos viver uma vida de maldições. Quem está compreendendo? E a maldição, que pode e quase sempre tem consequência do erro, do pecado, ela é originada primeiramente na desobediência, como nós já aprendemos aqui. Só tem mal nesse mundo por conta da desobediência do homem. Toda desobediência gera consequências ruins. Toda. Sempre que deixamos de fazer o que é certo, uma consequência ruim virá. Independente da área, independente do lugar. A desobediência, o pecado, as coisas erradas, sempre irá gerar males na vida das pessoas. Por isso que a maldição, primeiro, ela pode ser adquirida. Diga comigo: maldição adquirida. É a pessoa própria que adquire a maldição, quando ela tem uma vida errada, uma vida de pecado. É o pecador contumaz que eu costumo falar. É aquele que peca e continua pecando. E ele acha que às vezes ele não vai pagar pelos erros que ele tem cometido. Uma hora ele vai pagar. Uma hora as consequências virão. Agora, essa maldição, ela é quebrada pela obediência. Quando eu decido realmente nascer de novo, quando eu decido realmente viver para Cristo, largar o mundo, largar o pecado e as coisas dessa vida, esse mal, ele é quebrado. Eu sei que nós temos orado e vamos continuar orando. Nós também estamos jejuando e vamos continuar jejuando. Mas se a maldição foi adquirida por um erro seu no passado, a primeira coisa que você tem que fazer é se corrigir. E se você tem insistido no mesmo erro e tem percebido que esse mal tem só se agravado, então a primeira coisa que você tem que fazer é largar esse erro, largar esse pecado. Porque a maldição adquirida, consequências dos pecados, ela é quebrada pela obediência. A partir do momento que eu coloco a minha vida em retidão diante de Deus, esse mal não vai poder prevalecer mais contra a minha vida. O que aconteceu até agora aconteceu, não tem como voltar atrás, mas a partir do momento que o mal é quebrado, ele não pode continuar. Se você for fiel a Deus e obedecer a Deus, todo o mal cai por terra e o diabo não vai poder
ter forças nenhuma para te atacar. Como diz a palavra, nenhuma arma contra ti prevalecerá. Amém, igreja? Se a maldição ela é enviada, ela é mandada, e a Bíblia nos mostra que isso pode acontecer. Por exemplo, quando o rei moabita deu ordem para Balaão amaldiçoar Israel, ele queria que Balaão lançasse palavras de maldição contra Israel. Ele queria que Balaão conjurasse males contra Israel. O que nos revela que isso é possível, por quê? Porque há um poder na palavra. Eu sei que as pessoas, quando fazem o mal às outras, elas usam muitos artifícios. Tem gente fazendo mal usando vela de tudo que é tipo de cor, e isso é real, isso existe. Alguém aqui já foi envolvido com coisas ocultas? Já foi do ocultismo no passado? Frequentou centros, foi envolvido com essas coisas? Você sabe que isso existe, né? Eu morava em um bairro que tinha 3. Tinha amigos cujos pais eram desse tipo de coisa. De vez em quando eu ia lá, achava até interessante as coisas que eles faziam assim. Criança não tem noção de nada, né? Não é verdade? De vez em quando eu entrava lá nos centros, achava interessante aquilo. Participava de festas. Achava até legal aquele toquezinho lá, aquele batuque, as danças. Nunca ninguém foi no lugar daquele? Já foi? Pois é. O problema é o que é feito no oculto. A gira, a festa, o batuque, as danças, é uma coisa inofensiva. O problema é que é feito no escuro, em oculto, na madrugada, em determinados lugares. Eles usam animais para fazer coisas, rituais, sangue de animais, oferecem vários tipos de oferendas. Você já deve ter se deparado com alguma na rua. Geralmente eles fazem em cruzamentos, né? Nas famosas encruzilhadas. Muito disso é feito em lugares verdes, em matas, até mesmo em cachoeiras, principalmente no cemitério. No cemitério, muita coisa é feita no cemitério. Mas sabe no que se resume tudo isso? O poder da palavra liberada. Eles poderiam não usar absolutamente nada dessas coisas. Tudo se resume à palavra que eles liberam para fazer o mal, porque o poder está na palavra que sai da boca da pessoa. Quem está compreendendo? Por isso que aqui mesmo, em Tiago, no capítulo 3, a Bíblia diz aqui, no versículo de número 6: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Versículo de número 8: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Por isso que nós cristãos temos que ter cuidado com aquilo que falamos, porque às vezes nós oramos para que o Senhor desfaça todo o mal, toda palavra contrária às nossas vidas, mas se não vigiarmos, nós mesmos estaremos liberando palavras de maldição. Nós mesmos estamos liberando palavra de maldição. Como diz um amigo meu, é o famoso crente macumbeiro.
com todo respeito aos que adotam esse tipo de religião, segundo eles, religião de matriz africana. Só que eu já estudei sobre o assunto e eu descobri que na África nem existe esse tipo de coisa. 90% da África serve a Deus, divididos entre cristãos e muçulmanos. Não sei se você sabe, mas eles creem em Deus também, os muçulmanos, tá? Por isso que eu disse que 90% serve a Deus. Eles chamam de Alá, nós chamamos de Deus, mas trata-se do mesmo. A diferença é que eles não creem em Cristo e nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, igreja? Aquele que desfaz toda a maldição. Passou disso lá na África, é magia, feitiçaria, bruxaria. Aqui no Brasil eles chamam de religião. Mas enfim, o Estado é laico e todo mundo tem que ser respeitado. Até quem quiser servir ao diabo a gente tem que respeitar. Você compreende isso? Mas tudo se resume à palavra, minha gente, a palavra liberada. A palavra liberada. Versículo 9: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Com o quê? Com a língua. Feitos à semelhança de Deus, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Por isso que você tem que estar com a sua vida guardada, com a sua vida protegida. Tem gente que não acredita, mas é real, isso acontece. A mesma língua ou o mesmo poder que é liberado para abençoar, há quem use também esse poder para amaldiçoar. E talvez quando você vivia com a sua vida errante, dando causa para a maldição no pecado, sem a proteção de Deus, talvez alguém no passado pode ter liberado uma palavra de maldição contra você, às vezes dentro da própria casa. Já vi mães amaldiçoando os filhos, já vi irmãos amaldiçoando uns aos outros, ou pessoas que contratam outras que fazem coisas ocultas para fazer magia, feitiçaria, trabalho, independente de como se chama, mas tudo se resume à palavra que é liberada. Agora deixa eu falar uma coisa para você: maldição sem causa não prospera. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse Israel, porém não foi possível, porque Balaão disse para Balaque: como eu irei amaldiçoar aqueles que Deus abençoou? Se a bênção de Deus está na sua vida, ninguém pode te amaldiçoar. E se amaldiçoou no passado, todo mal há de cair por terra. Diga glória a Deus. E isso inclui também aquilo que chamamos de maldição hereditária, que é um termo que não aparece na Bíblia. Usamos esse termo de forma genérica para se referir a um mal que vai sendo passado de pai para filho. E há uma grande discussão sobre esse tema, porque a Bíblia deixa bem claro que a consequência do pecado é individual, e é mesmo. Eu vou até te explicar isso agora para não restar mais dúvidas. Vá comigo a Ezequiel, capítulo de número 18. Porque tem gente que diz assim: mas pastor, a Bíblia deixa bem claro que a consequência do erro é individual. Um filho não vai pagar pelo pecado do pai. Lógico que não, mas às vezes o filho sofre as consequências do erro do pai. Essa é a diferença. Amém, gente? Ezequiel 18. Abra aí, por favor. Eu quero ler com você o versículo 1, que diz assim, ó: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Yahvé, que nunca mais direi este provérbio em Israel.
eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também, a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Está claro que um filho não pode pagar pelo pecado do pai. Quem está entendendo? O problema é que o filho não paga pelo pecado do pai, mas sofre as consequências do erro do pai. E quase sempre comete os mesmos erros do pai, pelo exemplo ruim que é dado. Nem tudo é espiritual, às vezes a maldição está no exemplo ruim que é dado. Às vezes o pai é violento, tratou com violência o rapaz, desde quando ele era um menino, uma criança, talvez tratou com violência até a própria mulher, a própria mãe. O menino cresce com aquilo, achando que aquilo é correto, e é uma maldição, uma casa que vive assim. Quando ele crescer e for casar, ele vai repetir praticamente as mesmas coisas. É o exemplo. O pai passou a vida toda fumando dentro de casa, estou dando exemplos. Não quer que o filho fuma, mas fuma na frente. Daqui a pouco o menino está fumando escondido, na escola, na rua, com os colegas, e está repetindo a mesma maldição que o pai está vivendo. Você compreende isso? Às vezes o menino viu o pai traindo a mãe dele inúmeras vezes, ele acha que isso é normal. Meu pai tinha 3 mulheres, eu posso ter 3, 4 também. Nem tudo é espiritual. Às vezes a maldição se refere ao espelho, ao exemplo que é dado. Você entende o que eu estou dizendo? Há quem consiga quebrar, há quem consiga ser diferente, há quem diga: eu não vou cometer os mesmos erros. Há quem não passe para frente os erros vividos dentro da própria casa. E se tem uma coisa que muitos hoje estão se conscientizando, e eu tenho visto isso na vida de muitos jovens, é isso: pastor, eu quero ser diferente do meu pai. Pastor, eu quero ser diferente da minha mãe. A minha família vive uma maldição que a minha mãe viveu assim, a minha avó viveu assim, mas eu não vou viver assim, e meus filhos não viverão assim, porque a maldição acaba aqui. Eu não vou levar adiante esse mal não vai prevalecer na minha vida. Quem está compreendendo? Não é que o filho paga pelo erro do pai, mas o filho muitas vezes repete o mesmo erro do pai, e por isso colhe as mesmas maldições do pai. Mas Deus é mais poderoso para quebrar toda a maldição, para desfazer todo o mal, seja ela adquirida, seja ela lançada, seja ela hereditária, porque Deus é maior do que todo o mal. Toda maldição cai por terra. Quem recebe essa palavra